Graça e paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo à primeira quinta profética do ano de 2021. Você que congrega na IMEFRE, você que é membro da nossa igreja, que o Senhor te abençoe poderosamente, que Ele nos conceda nesse ano de 2021 bênçãos sem medida, que a gente possa desfrutar do melhor de Deus nesse ano, que o Senhor abençoe cada líder de ministério, que o Senhor possa abençoar cada família, abençoar cada grupo de discipulado. Amados, esse ano é um ano de muita expectativa. Nós sabemos que o ano de 2020 foi um ano de muito desafio, planejamentos que foram adiantados, outros que foram adiados, enfim, uma série de coisas que aconteceu, que mudou a nossa rotina, mas a nossa expectativa é para que o ano de 2021 seja também um ano de muita colheita. Dou glória a Deus porque mesmo em meio a todas as lutas, a nossa igreja teve motivos para celebrar, para agradecer a Deus no ano de 2020, que 2021 seja ainda mais poderoso para todos nós. Você que nos acompanha, que é de outra denominação, de outra igreja metodista, que o Senhor abençoe também, igualmente a sua igreja, o seu pastor, suas lideranças. E você que nos acompanha que não pertence a igreja nenhuma, ainda está procurando lugar ou ainda está só assistindo a palavra mesmo para ser edificado, que Deus te abençoe também e que você possa ser abençoado por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nesse dia. Amém, amados? Quero então orar entregando nas mãos do Senhor esse nosso tempo de quinta profética, essa primeira palavra do ano, nas quintas-feiras que o Senhor nos dá, e eu quero iniciar esse ano com uma palavra de sabedoria. O Senhor me deu uma palavra de sabedoria lá em Eclesiastes, a gente já vai ler o texto, mas antes eu quero orar com você, amém? Vamos colocar esse tempo nas mãos de Deus. Senhor, entregamos esse tempo nas Tuas mãos e te pedimos a Tua bênção sobre nós. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo texto que nós vamos ler aqui. Muito obrigado, Senhor, pela reflexão que faremos. Eu entrego esse tempo nas Tuas mãos, Senhor, e te peço, me dê sabedoria. Usa-me, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos e que eu possa ser bênção na vida do Teu povo. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, mesmo no tempo da aflição, da dificuldade, do distanciamento, o Senhor nos dá ferramentas para pregar a Tua palavra. E, Senhor, assim como diz lá na parábola do semeador, que o Senhor possa colocar no nosso caminho, Senhor, ao longo desse ano, corações abertos para receber a Tua palavra. Sabemos que existem corações que são fechados, corações, ó Pai, que são como espinhos, como pedras, mas existem corações que são como a boa terra, aberta, receptiva, para receber a boa semente do Teu Evangelho. E que seja assim, Senhor, ao longo desse ano. Coloque, Senhor, no nosso caminho pessoas com corações abertos. E assim também, ó Pai, a Tua igreja. Abra o nosso coração e nos capacite, Senhor, com a revelação da Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, abre aí então a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Nós vamos ler aqui o capítulo 8, versículo 5 e o versículo 6. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês aqui um texto falando sobre tempo e modo de agir. É um texto que trata sobre esse assunto, sobre sabedoria, e eu quero iniciar esse ano então compartilhando com vocês essa palavra. E eu quero, antes de ler a palavra, deixar um pedido, especialmente a você que é discípulo do Senhor e caminha conosco na IMEFRE, a adquirir um hábito. Eu tenho percebido que muitos irmãos da nossa igreja têm esse hábito, louvo a Deus por isso, e eu quero motivar você que ainda não tem esse hábito a tentar desenvolvê-lo, que é o hábito de anotar aquilo que Deus for falando contigo na palavra. Eu sei que alguns têm dificuldade de anotar tudo e se concentrar no que está ouvindo ao mesmo tempo, mas uma direção que eu te dou é anotar aquele ponto que Deus falar de uma maneira especial com você. De repente é um tópico da mensagem ali, algo que é dito, você recebe aquela palavra, opa, essa palavra é para mim, então você vai lá e anota, deixa marcadinho, arruma um bloco de anotação, um caderninho,
para que ao longo desse ano, em todas as mensagens que você for acompanhar, você possa ali anotar o que Deus for falando com você, porque é um meio de você gravar melhor aquilo que você ouve. Fica aí então uma palavra pastoral para você, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito a adotar então aí esse costume. Mas vamos ler, né, então a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 8, nós vamos ler versículo 5 e o versículo 6 da palavra que diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Agora, o foco da onde eu quero trabalhar com você nessa noite. O coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir, porque há um tempo e um modo para todo o propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Eu quero ler agora de novo o miolo desse texto. A parte final do versículo 5 e a primeira parte do versículo 6. O coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir, porque há um tempo e um modo para todo o propósito. Quero começar falando sobre tempo aqui nessa palavra. E sempre que eu penso a respeito do tempo, nesse tema tão importante para nossa caminhada, a primeira coisa que me vem à cabeça é aquele texto de Efésios que diz assim, né? Aprender a remir o tempo. E a gente precisa de fato aprender a remir o tempo. Até preguei essa palavra ano passado na IMEFRE, eu quero refrescar aqui a tua memória. O que significa remir o tempo de acordo com o texto bíblico? A palavra remir, que o apóstolo Paulo usa naquele texto para instruir a igreja de Éfeso, é uma palavra que ele tirou do meio econômico, do meio financeiro, né? Uma palavra que foi extraída do vocabulário financeiro da época. Remir significa também, a palavra no grego ali que o apóstolo Paulo usa, significava também fazer um bom investimento. Ou seja, você usar bem o seu tempo significa você investir bem algo na sua vida. Ou seja, uma pessoa que usa bem o seu tempo, ela está lançando uma semente, fazendo um investimento que vai trazer um retorno para ela lá na frente. Quando nós aprendemos a lidar com o tempo que Deus nos dá, nós colhemos muitas coisas boas nessa caminhada. E aí eu me lembro também nessa pregação eu ter citado um pregador norte-americano, Jonathan Edwards, que falando sobre esse texto, ele declara o seguinte, que o tempo é uma bênção desprezada por muitos homens, eu diria até por todos nós, porque é uma bênção que Deus nos dá todos os dias. Todos os dias que você acorda, você recebe essa bênção da parte de Deus chamada tempo. Você recebe horas, você recebe minutos, você recebe segundos e ali você tem a oportunidade de escrever então a história da sua vida. E é uma bênção extremamente preciosa e o Jonathan Edwards vai falar algumas coisas a respeito disso. A primeira delas é o seguinte, ela é preciosa porque ela é curta. Todos nós temos um tempo curto pela frente. Só que a grande sacada ali é o seguinte, nós sabemos que é curto, só que não sabemos o quão curto ele é. Pode ser curto de 70 anos para uns, 80 anos para outros, 40 para outros, 50, é curto, é pouco tempo, só que nós não sabemos o quão curto ele é. E a outra coisa que o Jonathan Edwards vai falar sobre o tempo também é que é o seguinte, ele é precioso porque quando ele passa ele não pode ser mais recuperado. O tempo quando passa eu não posso mais voltar atrás para refazer as coisas. Uma vez que ele passou, passou. Então ele é precioso porque ele não aceita, vamos dizer assim, desaforo. Ele não aceita a ignorância. Uma vez que você desperdiça, ele não vai te dar uma nova oportunidade. O que passou, passou. Então, o tempo é uma bênção tremenda que Deus nos dá todos os dias, mas que muitas das vezes nós desprezamos tal bênção. Só que aí o Eclesiastes aqui, capítulo 8, no versículo 5, o Salomão, que é o autor desse livro de Eclesiastes, ele vai declarar o seguinte, o coração do sábio conhece o tempo. O coração do sábio sabe o valor que tem o tempo. O coração do sábio sabe muito bem
que o tempo é uma bênção que é dada por Deus, que o tempo é uma bênção que o Senhor nos dá, que é preciosa, e que também existe um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, aquele texto clássico, né, que todos nós conhecemos, versículo 1, ele vai declarar: existe um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tem tempo para todas as coisas. Aí tem tempo de se alegrar, tem tempo de chorar, tem tempo de plantar, tem tempo de colher. Aquele texto que nós já conhecemos muito bem. Tem tempo para tudo. Só que o sábio, ele conhece o tempo. O sábio, ele sabe a preciosidade que é o tempo. E o sábio, ele é instruído da parte de Deus para lidar de uma maneira prudente e de uma maneira santa com o tempo que ele recebe da parte do Senhor. Enquanto o sábio sabe lidar com isso, o imprudente, ele não sabe e ele despreza essa bênção. Eu tive um pastor na igreja de Valença, o pastor Levi, aproveito para mandar um abraço para ele. Pastor Levi, ele sempre no final do ano, ele declarava a seguinte frase para a igreja: o que vai fazer a diferença na sua vida não é aquilo que você faz entre o Natal e o Ano Novo. O que vai fazer a diferença na sua vida é aquilo que você faz entre o Ano Novo e o Natal. Todo final de ano ele repetia isso. Por que ele falava isso, pastor? E aí ele explicava depois dizendo o seguinte: muitas pessoas entre o Natal e o Ano Novo fazem o que tem que ser feito. Porque essa ocasião no final de ano, na verdade, ele mexe com a gente. As músicas de Natal, os comerciais e tal, aquela coisa de família reunida e pá. E aí você se lembra do que tá fora do lugar. E aí é um período em que muitos pedem perdão uns aos outros, se abraçam. O pai vê ali como que é importante ele estar perto do filho dele, abraça o filho, tá ali junto. Muitos até se vestem iguais, né? Faz um look para a família, aquela coisa bacana. Muitas coisas boas são feitas entre o Natal e o Ano Novo. Só que, feitos apenas dessa maneira, não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém. Porque entre o Natal e o Ano Novo, uma semana. E um ano, se eu não estiver enganado, se eu errar, você desconsidera, tem 52 semanas. Então a grande diferença não é aquilo que você faz entre o Natal e o Ano Novo, mas é o que você faz entre o Ano Novo e o Natal. Ou seja, não é apenas o momento, mas a vida. O sábio, eu vou ler de novo aqui o texto, versículo 5, o coração do sábio conhece o tempo. O coração do sábio entende que o que vai fazer a diferença não é o momento, mas é a vida. E aí eu pergunto para você, nesse ano de 2021, que tipo de planos você tem feito para você, se é que você tem feito algum tipo de plano. A Bíblia não nos proíbe de fazer planos, embora o Senhor que saiba de todas as coisas e não nós, mas a Bíblia não nos proíbe de fazer planos. E aí eu pergunto para você, quais são os seus planos para esse ano? Quais são os seus sonhos para esse ano? E a palavra, a primeira coisa que eu quero deixar aqui para você é: busque sabedoria no teu coração. Busque a sabedoria que vem de Deus, porque somente o Senhor é capaz de nos ensinar a como lidar de uma maneira certa com o tempo, porque o tempo é criação dele. O coração do sábio conhece o tempo. Saiba valorizar essa preciosidade chamada tempo. E o texto vai seguir dizendo o seguinte: o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo o propósito. Não basta apenas saber o que tem que ser feito, mas nós precisamos também aprender da parte de Deus sobre como fazer. Eu lembro que uma leitura que eu fiz enquanto estava na formação teológica, lá na faculdade de teologia, foi um texto de um dos pais da igreja, chamado Gregório Magno. O nome do livro é Regras Pastorais, e ali ele fala sobre um monte de coisas relacionadas ao ministério pastoral. Vai falar sobre pregação, vai falar sobre aconselhamento, ele fala sobre diversos assuntos. E uma coisa muito interessante que ele fala ali é sobre o aconselhamento, em que ele destaca o seguinte: você tem uma maneira de aconselhar uma pessoa que está sobre a condição X
e aconselhar a pessoa que está sob a condição Y. Como assim, pastor? Existe uma maneira de o pastor aconselhar aquele que é sincero e existe uma maneira do pastor aconselhar aquele que não é sincero, aquele que é mentiroso. Eu não posso, como pastor, tratar da mesma maneira, tratar com a mesma intensidade, usar o mesmo modo para lidar com uma pessoa de coração sincero que erra e lidar com uma pessoa mentirosa que erra. O mentiroso nós precisamos tratar de uma maneira mais firme para mostrar o engano que ele está caminhando, enquanto aquele que está caminhando na sinceridade e exortá-lo de uma maneira que não vá travá-lo no avanço que ele tem vivido na sua vida espiritual. Ou seja, tem uma maneira de você falar com cada tipo de pessoa em cada circunstância. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai ensinar Timóteo, numa das cartas que ele escreve, dizendo o seguinte: tem uma maneira de você lidar com homens, tem uma maneira de você lidar com mulheres, tem uma maneira de você lidar com jovens, mas tem também uma maneira de você lidar com os mais velhos. Ele faz uma distinção para cada grupo de pessoas, mostrando para Timóteo o seguinte: você não deve tratar todos de um mesmo modo. Porque o jovem tem uma cabeça, o velho tem uma outra cabeça, o homem tem uma cabeça. Eu usei a expressão velho porque é velho que está na Bíblia, tá, amados? Mas eu não estou aqui desprezando, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Mas o homem tem uma cabeça, a mulher tem uma cabeça. Você tem que discernir que tipo de pessoa que você tem lidado para falar de uma maneira que não vai trazer morte, mas que possa gerar vida. E o texto de Eclesiastes aqui então destaca para nós que existe um modo certo de agir e o sábio, ele sabe discernir isso. E eu quero então profetizar sobre você e te dar essa instrução nessa noite, que o Senhor te dê direção para não apenas saber o que fazer, mas como fazer. Porque muitos amados acabam tropeçando, caindo e perdendo coisas na vida, não porque não sabem o que fazer, mas porque não sabem como fazer, não sabem como falar, não sabem como chegar. Pais que sabem que precisam se aproximar de seus filhos, mas pecam na hora de repente saber como fazer isso. Filhos que sabem que tem que desenvolver tem que ter um bom relacionamento com seu pai, que tem que honrar a sua mãe, mas que na hora de fazê-lo peca por não saber como fazer, o modo de agir. E a palavra do Senhor então nos ensina que o sábio, ele sabe todas essas coisas. Ele sabe como fazer. Eu não estou falando aqui que vai viver uma vida perfeita, não é isso, mas ele vai saber discernir as coisas. Nós precisamos de sabedoria para esse ano de 2021. Muita sabedoria. Muita sabedoria para não perdermos tempo com coisas bobas. Não perdermos tempo com erros da caminhada. Porque uma das maneiras que nós temos também de desprezar o tempo é, diante dos nossos erros, a gente paralisar e abrir mão de tudo. Uma das maneiras mais recorrentes de nós desprezarmos o tempo que Deus nos dá é justamente quando o erro acontece, a gente parar tudo. E aí a gente peca nessa segunda parte também, no modo de agir. Saiba se levantar nesse ano de 2021. Quando você tropeçar o seu pé, se você tropeçar o seu pé, que você saiba também se levantar. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Muito cuidado com os seus erros nesse ano de 2021. Que não seja o erro a dizer a você o seu ponto final. Da mesma forma também os acertos. Quando você acertar, quando você conquistar, saiba lidar com isso também. E por que eu estou falando isso? Quero fazer uma leitura de um outro versículo com você, ainda em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7. Quero ler com você o versículo 14. Olha o que diz aí. No dia da prosperidade, seja feliz. Viva a alegria da sua bênção. Saiba desfrutar. Mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele. Ou seja, que Deus fez e proporcionou os dias bons e os dias maus.
para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Mas eu quero focar na primeira parte. No dia da prosperidade, seja feliz. E no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele. O mesmo Deus que está ao seu lado no dia bom é o Deus que está do seu lado no dia mau. Saiba lidar em 2021 com erros e acertos. Somos seres humanos, amados. Somos seres humanos. Buscando sim a santidade bíblica, buscando sim a santidade do Senhor, buscando sim viver a vontade de Deus, mas somos humanos. Somos humanos e precisamos sempre nos lembrar disso. Precisamos da graça e da misericórdia de Deus. A partir do momento que nós ignorarmos essa verdade, nós vamos então querer viver uma vida de deuses aqui nessa terra. Só que nós não somos deuses, nós somos humanos, então nós precisamos entender que eu vou falhar muitas vezes. E por isso eu preciso da graça de Deus. Por isso eu preciso saber discernir o modo de agir, porque tem um modo certo para todas as coisas, inclusive para caminhar com Deus. Caminhar com Deus significa viver na dependência dEle, não da nossa própria capacidade de acertos. Nós precisamos ter isso em mente. Essa é uma palavra de sabedoria para você, mas uma palavra também de exortação. Muito cuidado quando você errar. Muito cuidado quando você fracassar naquilo que você tentar fazer. Muito cuidado quando Deus te exortar. Muito cuidado quando a palavra vier de confronto ao seu coração, porque isso é para o seu crescimento. Isso é para que você possa se desenvolver e não abandonar a caminhada. Quando você errar, não desanime. Levante e continue a caminhar. Levante e continue a avançar. E no dia da alegria, no dia da prosperidade, aproveite a bênção da alegria. Isso daqui também é muito importante, porque às vezes nós também, no dia da alegria, ao invés de desfrutar da bênção, a gente acaba puxando uma conversa, uma lembrança de algo que estraga todo o ambiente, toda a alegria. É curioso esse texto, né? Porque pensando aqui comigo, no dia da prosperidade, eu vou até ler de novo aqui no versículo 14, no dia da prosperidade seja feliz. Mas em nome de Jesus, saiba também aproveitar os momentos felizes com a sua família. Sabe? Deixe de lado questões polêmicas no dia da alegria, no dia da festa, no dia quando você estiver ao redor da mesa, sabe? Quando você estiver desfrutando de uma conquista que Deus te deu, de uma bênção, saiba desfrutar isso. Não estrague esses momentos, porque o sábio, o coração do sábio, sabe discernir o tempo e o modo certo para todos os propósitos nessa terra. E eu encerro essa palavra lendo também com você o versículo 10 do capítulo 7 de Eclesiastes, que diz assim: nunca pergunte por que os dias passados foram melhores que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Vou ler de novo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Nunca se pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Não é sábio fazer essa pergunta. O que passou, passou. Não tem como a gente voltar atrás, como eu falei no início dessa mensagem. Eu acho muito interessante esse versículo de Eclesiastes 7:10, porque Salomão ele é enfático. Não perca tempo com essa pergunta. Ah, mas pastor, no ano tal era assim, assim, assado e era tão bom. Por que hoje em dia não é mais assim? Por que que hoje eu não desfruto mais daquilo? Por que que hoje em dia o Senhor não faz mais daquele jeito que eu gostava tanto? Sabe por que que Ele não faz? Deus não é Deus de repetição, Deus é Deus de novidade, Deus é um criador. O Senhor Deus é criador de todas as coisas, Ele faz nova todas as coisas. Então, o que passou, por mais maravilhoso que tenha sido, ou por pior que tenha sido, passou. Viva o presente como um presente de Deus para a sua caminhada. No ano de 2021, não desperdice
forças e tempo, alegrias, se questionando a respeito de coisas que ficaram lá atrás. Se você teve uma experiência muito boa com a sua família no ano de 2005, que foi assim, assim, assado, glória a Deus por isso, se lembre disso com alegria, mas esteja com o coração aberto para viver o novo de Deus para a sua vida em 2021. 2021 é um ano novo. 2021 é um ano de novas experiências. E essa é uma frase, um versículo, que serve bem para nós crentes, não é verdade? Porque a gente tem uma tendência muito forte a sermos saudosistas com relação à nossa experiência com Deus. Até compartilhei com a igreja uma certa ocasião, uma crise que eu tive na minha passagem da adolescência ali para a juventude, de 17 para 18 anos. A minha adolescência foi um período maravilhoso. Cresci na igreja, graças a Deus, e tive experiências assim com Deus maravilhosas, batizado com o Espírito Santo, despertar de dons, experiências espirituais maravilhosas. E um belo dia, quando eu estava ali naquele período de 17 para 18 anos, eu estava vivendo um período um pouco difícil na minha caminhada espiritual, algumas crises, algumas transições. E um belo dia eu me perguntei por que eu não sentia mais as coisas como eu sentia anos anteriores. Por que eu não sentia mais algumas coisas que Deus me fazia sentir antes, e fazia essa pergunta de Eclesiastes 7:10. Por que as coisas no passado eram melhores do que hoje? Até que um belo dia eu assistindo, procurando vídeos no YouTube de uma ministração para ver, eu encontrei um vídeo do pastor Francis Chan, norte-americano, que ele falou exatamente sobre isso. Não perca tempo buscando reviver experiências do passado, porque o nosso Deus é um Deus criador. Ele não é um Deus repetidor. Ele é um Deus que faz coisas novas. Se você hoje está na caminhada e você já tem aí 5, 10, não sei quantos anos de caminhada com Deus, e se você está se questionando a respeito de experiências diferentes que você está vivendo agora e antes não era assim, era diferente, coisa e tal, por que no passado era melhor? Deus está te respondendo nessa palavra. Não perca tempo fazendo essas perguntas. O coração do sábio sabe discernir, conhece o tempo e o modo de agir diante dos propósitos. Sabe o modo certo de agir diante das novidades da vida, diante das novas fases da vida. Que essa palavra possa ficar marcada no seu coração. Tempo é uma bênção de Deus. Tempo é uma bênção de Deus. E eu quero destacar aqui com essa palavra: saiba viver o tempo de tudo. Saiba viver o tempo de tudo. O tempo que você estiver na igreja, especialmente agora, irmãos da IMF, quando você for para cultuar ao Senhor, meu irmão, minha irmã, como eu falei domingo, vai por tudo ou nada. Se entrega totalmente. Deixa de lado um pouco as coisas de fora e busque o Senhor com toda a alegria do seu coração e rasga o teu coração. Vai por tudo ou nada. Momento que você estiver com a sua família reunida, meu irmão, minha irmã, cara, vive esse momento também com intensidade. Sabe, esposo, noivo, namorado, abraça a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva, sabe? Vive esse momento de alegria com ela, desfrute desse tempo. Você que tem filhos, cara, o dia que você tiver com seu filho, não, aproveita esse momento da melhor maneira possível, porque é o fruto da alegria que Deus dá para nós. Eclesiastes também vai falar disso, né? O fruto da vida, a alegria da vida que Deus dá para os seus filhos é justamente esse: desfrutar a boa companhia da sua família, poder comer e beber, desfrutar da criação de Deus, desfrutar de comunhão de Deus. Ontem a gente teve um discipulado com os juvenis lá na igreja, né? E a gente faz um momento ali de perguntas, eles escrevem as dúvidas deles no papelzinho de sorteio e eu vou respondendo as perguntas deles, né? E teve uma pergunta sobre isso, né? A gente até brincou lá na hora, falou: essa pergunta é profunda, hein? Qual é o sentido da vida? Foi uma pergunta que gerou uma conversa bem bacana, né? E eu lembro que eu resumi essa resposta para eles
baseado naquilo que o Evangelho nos mostra e também principalmente nas palavras do rei Salomão, que expressa com muita sabedoria isso. A grande alegria da vida é você ter comunhão com Deus, saber descobrir na vida, na prática, sentindo que Deus não é uma força, que Deus não é um espaço, Deus não é uma energia. Nosso Deus é pessoal, o nosso Deus se relaciona, o nosso Deus enche o nosso coração, o nosso Deus fala conosco, o nosso Deus nos ouve. A grande alegria, o grande sentido da vida, a primeira coisa é se alegrar no seu Deus, é descobrir realmente a beleza do que é poder se relacionar com Ele. O religioso, ele tem um contato distante, de medo. O filho não, ele é de relacionamento. E a segunda coisa que Salomão vai dizer é, desfrutando disso, é desfrutar também da comunhão humana. É amar aquele que está do seu lado e viver aquele amor com aquela pessoa, com aquelas pessoas que te rodeiam. E comer e beber e se fartar do fruto do seu trabalho. Esse é um grande resumo de como viver, como lidar com o tempo que Deus te dá. Tem tempo para tudo. Tem tempo para trabalhar, tem tempo de estudar, tem tempo para fazer o seu curso, tem tempo para... Mas também tem um tempo para você parar um pouco, se desligar um pouco. Tem tempo para assistir um filme, tem tempo para orar, tem tempo para ler a palavra, tem tempo para se retirar, tem tempo para estar junto. Que a gente possa saber discernir o tempo certo de todas as coisas, em nome de Jesus. Feche seus olhos, quero orar por você, encerrando esse tempo de quinta profética, esse tempo de palavra, em nome de Jesus. Senhor amado, meu Pai querido, muito obrigado por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos dá. Senhor, como é bom desfrutar desse tempo contigo, poder abrir a Tua palavra e meditar nela. Senhor, que no ano de 2021 nós possamos saber como lidar com o tempo. Como lidar com essa bênção tão preciosa que o Senhor nos dá dia após dia. Quando os nossos olhos se abrem, ó Pai, quando nós levantamos da nossa cama, nós temos ali diante de nós horas, minutos, segundos, um tempo novo que o Senhor nos dá. E nós te agradecemos ainda mais, Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Aleluia! Obrigado, Senhor, porque nós não carregamos esse fardo, Senhor, de viver uma vida sem misericórdia, de viver uma vida, Senhor, apenas debaixo de um jugo de escravidão, de peso, de morte, mas é de misericórdia, é de graça. Senhor, a cada dia é uma oportunidade nova de viver novas experiências, de viver novas coisas, de viver, ó Pai, algo novo da parte do Senhor. E eu quero viver algo novo, a sua igreja quer viver algo novo, nós queremos experimentar, Senhor, algo novo na tua presença. Que nós possamos viver essa palavra. Nos dê, Senhor, o coração do sábio. Nos dê, Senhor, um coração cheio da sabedoria do céu. E que em nome de Jesus nós possamos, ó Pai, aprender e descobrir isso na caminhada, na prática. Descobrindo, ó Pai, sentindo todas essas coisas. Muito obrigado, Senhor, por essa transmissão. Obrigado, Senhor, por aqueles que nos acompanharam, por aqueles que nos assistiram. Que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue nos abençoando e que nós possamos viver, ó Pai, 2021 com a sabedoria do céu, com a sabedoria do alto, com a sabedoria de Deus. Muito obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor continue te abençoando, meu irmão e minha irmã. Tá dada a largada, primeira quinta profética do ano. Concluímos aqui esse tempo. Que semana que vem nós possamos estar juntos em mais uma transmissão. Compartilhe essa palavra. Agora nós estamos fazendo a quinta profética um pouco mais enxuta, né? Com a palavra direto ao ponto. Compartilhe esse link dessa transmissão com alguém que você ama, com alguém que você sabe que está precisando ouvir essa palavra. Deixa Deus te usar e vamos semear a palavra de Deus. E não se esqueça, se inscreva nos canais da nossa igreja, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Esteja aí ligado em todos os meios.
porque nós esse ano queremos produzir ainda mais conteúdo para edificar a sua vida e para que as pessoas possam conhecer que há um Deus maravilhoso que nos ama e que quer se relacionar conosco. Um final de semana abençoado para você. Domingo nós temos um encontro marcado, hein? Domingo 9 horas da manhã, domingo 19 horas, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, que nós possamos estar juntos, que você possa, caso você não possa estar lá presencialmente, seja grupo de risco e tal, você pode acompanhar a transmissão do culto domingo, 19 horas no YouTube, amém? Receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todo sempre. Amém, amém e amém.